Uma coisa legal de ter esse canal aqui no YouTube é que eu me obrigo a sempre procurar por novos setups de trade. E esse aqui eu gostei tanto que eu já coloquei em prática na minha conta em 8 criptomoedas. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. E se você gosta de aprender novos setups de trade, sempre de uma forma sistemática, não se esquece de se inscrever aí embaixo no canal e deixa um like nesse vídeo se ele for legal pra você, beleza? E o setup que eu vou passar pra vocês hoje é o ATR Parabolic SAR. Essa é a estratégia mais recente que eu incluí na plataforma de estratégias, tanto em versão spot como em versão futures, para operar alavancado em long e em short na Binance. Então se você quer usar esse setup do jeito que eu vou passar aqui pra vocês, não se esqueça de conferir os links aí na descrição ou entra em sotrade.top. E basicamente esse setup usa dois indicadores para definir uma tendência e definir os pontos de entrada e de saída do trade, que são o ATR e o SAR parabólico. O ATR eu acho que todo mundo já conhece, eu já falei dele aqui no canal várias vezes, mas basicamente o que o ATR faz é que ele mede a volatilidade média de um determinado número de candles. Já o SAR parabólico é um indicador um pouco mais exótico, ele é bem complexo de explicar, então eu não vou tentar explicar ele aqui no vídeo, senão ia ficar um vídeo muito longo, mas ele é um indicador de tendências criado pelo trader J. Wallace Wilder e foi apresentado pela primeira vez no seu livro New Concepts in Technical Trading Systems. Eu ainda não li esse livro inteiro, então eu não posso dizer se o livro é bom ou não, mas se vocês quiserem dar uma olhada, aí está a capa do livro para vocês procurarem. E o nome parabólico vem da forma com que esse indicador é plotado no gráfico, né? Ele vem plotado nessa forma de parábola, embaixo dos candles ou em cima dos candles, dependendo da tendência que ele identificou, se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E o SAR vem das iniciais de Stop and Reverse, que em português fica para e reverte, basicamente indicando que se um candle fechar abaixo da linha do Parabolic SAR de tendência de alta, ele tem que parar e reverter a tendência para uma tendência de baixa e vice-versa. Agora, o setup ATR Parabolic SAR, que é o setup que eu programei para a plataforma de estratégias e que é o setup que a gente vai ver aqui nesse vídeo, ele mistura a ideia do Parabolic SAR com o ATR, ou seja, ele dá um peso de volatilidade na hora de definir a tendência. E eu acho que o resultado ficou bem legal. E basicamente esse setup funciona da seguinte forma: a gente vai plotar o ATR Parabolic SAR na tela, né, as linhas que vocês estão vendo aí, e a gente vai entrar no trade no candle que fizer o Parabolic SAR passar para baixo, indicando uma tendência de alta. A gente vai entrar no fechamento desse candle, por exemplo, esse candle verde que vocês estão vendo aqui. O stop loss vai ficar posicionado no ATR Parabolic SAR do candle de sinal, que é essa linha vermelha constante que vocês estão vendo aí embaixo. E a gente vai atualizar esse stop para o fechamento do candle que fizer o ATR Parabolic SAR passar para cima, indicando uma tendência de baixa, como esse candle que vocês estão vendo na tela. E a gente sai no fechamento dele. A ideia por trás desse setup é ficar posicionado no movimento de alta o máximo possível, saindo somente quando o ATR Parabolic SAR indicar uma tendência de baixa. E ao mesmo tempo a gente está protegido pelo stop loss ali embaixo. Dá uma olhada nesse trade completo de início a fim. A gente pegou uma pernada de alta bem grande ali por conta desse setup e só saiu realmente quando a gente identifica que o movimento acabou. A gestão de risco aqui é bem simples. Como a gente não tem como saber o tamanho do stop loss, porque a gente não tem como saber a distância entre o ponto de entrada e a ATR Parabolic SAR do candle de sinal, em cada trade essa distância vai ser diferente, então a gente vai usar a posição variável para manter um risco fixo sobre o capital de trade, para manter um risco sempre de 0,5% sobre o capital de trade em cada trade. Então, por exemplo, se o stop loss for de 10%, a nossa posição vai ser de 5%. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o cálculo dessa gestão de risco com posição variável, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards, tá? Para vocês darem uma olhada, caso vocês queiram. E como eu vou usar esse setup em 8 altcoins com posição variável, eu decidi colocar ele em prática na Futuros da Binance, para eu poder alavancar e conseguir entrar nas 8 altcoins ao mesmo tempo, caso seja necessário, né? Caso o setup indique que eu devo entrar nas 8 simultaneamente. Então aqui nesse caso eu vou estar arriscando 0,5% por trade em todas as altcoins, só que eu vou entrar alavancado 5 vezes. Assim eu economizo o meu capital de trade e consigo entrar em todos os trades simultaneamente, caso seja necessário. E para quem quiser usar essa estratégia do jeito que eu estou usando, dá uma conferida na plataforma de estratégias aqui do canal, os links estão na descrição ou entra em sotrade.top. Lá vocês vão ter acesso a mais de 30 setups de trade diferentes e com eles vocês vão poder fazer backtest automático no TradingView ou automatizar
automatizar os seus trades na Binance. E para os assinantes que quiserem saber quais configurações eu estou usando nessa estratégia, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. São exatamente as mesmas configurações em todas as moedas que eu vou mostrar aqui. Bom, então vamos para o que interessa e vamos para os resultados de backtests aqui. Como eu estou fazendo esse backtest na futuros da Binance, os resultados que vocês estão vendo aqui é referente a todo o histórico de cada uma dessas moedas na futuros da Binance. Cada uma delas foi implementada na futuros em um tempo diferente, então os períodos vão variar bastante. Então eu tenho moedas aqui como o Bitcoin, que já está na futuros desde 2019, e eu tenho moedas que foram implementadas na futuros no final de 2020, por exemplo. Então eu não vou falar exatamente do período de cada uma para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês podem dar uma olhada no histórico do TradingView e ver ali o histórico de cada uma dessas moedas e vocês vão saber exatamente qual é o período de cada uma delas que eu tô falando aqui. Bom, então a primeira moeda é o Ethereum em gráfico de 1 hora. E no backtest o lucro líquido foi de 76%, foram 380 trades na amostra, 45% de acerto, Profit Factor de 2.015, o drawdown máximo de 2.75, minúsculo se comparado com o lucro líquido, a expectativa matemática de 0.21%, então ela é positiva, ela tem uma vantagem sobre o mercado, e em média a gente fica posicionado 23 candles por trade. Como cada candle aqui é de 1 hora, a gente pode considerar que esse setup é de day trade, olha só. Porque ele fica posicionado 23 horas por trade, ele entra e sai do trade no mesmo dia em média. A segunda moeda é a Binance Coin, ou seja, a BNB, e o backtest indica que a gente teria tido 71% de lucro líquido, 372 trades, 45.7% de acerto, Profit Factor de 2.007, drawdown máximo de 2.9%, também muito pequeno referente ao lucro líquido, expectativa matemática de 0.19% e a gente fica posicionado no trade em média por 21 candles. A terceira moeda é o Bitcoin, também em gráfico de 1 hora, e o backtest indica pra gente 107% de lucro líquido, 426 trades na amostra, 39.44% de acerto, 2.031 de Profit Factor, drawdown máximo de 4.42%, expectativa matemática de 0.25% e a gente fica posicionado em média 22 candles por trade. E como eu comentei com vocês antes, o Bitcoin é o que mais tem histórico no futuros da Binance. Por isso que a gente vê ali que ele tem mais lucro, né? Porque ele tem mais trades na amostra, ele teve mais tempo para fazer trade. Ele tem 426 trades no backtest, enquanto que o Ethereum e a BNB tinham ali 360, 350 trades. A próxima moeda é a Ripple, também em gráfico de 1 hora, e o backtest indica 50% de lucro líquido, 320 trades na amostra, 42.5% de acerto, Profit Factor de 1.757, drawdown máximo de 4.29%, então nesse caso aqui a gente vê que a relação entre lucro líquido e drawdown máximo já começa a ficar um pouco mais apertada. Se a gente pegar em números brutos, o Recovery Factor aqui seria de mais ou menos 10, que seria a relação entre lucro líquido e drawdown máximo. Enquanto que no Ethereum, na BNB e no Bitcoin que a gente acabou de ver, o Recovery Factor seria maior que 20. A expectativa matemática para a Ripple seria também de 0.16%, que também é um pouquinho menor do que a média que a gente tem visto até agora. E em média a gente fica posicionado por 24 horas por trade. A seguinte moeda é a Matic em gráfico de 2 horas. Esse aqui é em 2 horas e não é em 1 hora. O backtest indica 19% de lucro líquido, 99 trades na amostra, então aqui a gente já começa a ver que tem bem menos trades, né? Essa moeda tem menos histórico na futuros da Binance que as outras que a gente acabou de ver. A porcentagem de acerto é de 43%, o Profit Factor é de 2.174, drawdown máximo de 1.74, expectativa matemática de 0.2%, então também tem uma expectativa matemática positiva, e aqui a gente fica posicionado por trade em média em 21 candles, mas aqui são candles de 2 horas, então seriam mais ou menos 42 horas por trade em média. A próxima moeda é a Cardano, aqui a gente volta para gráfico de 1 hora, e o backtest dá pra gente ali que teria tido um lucro líquido de 86%, 377 trades na amostra, porcentagem de acerto de 43%, Profit Factor de 1.946, drawdown máximo de 5.07, esse aqui é o maior drawdown que a gente viu até agora, né, nas moedas que a gente testou, mas a relação entre lucro líquido e drawdown máximo continua sendo muito boa, né, de 86 para 5, então o Recovery Factor continua sendo muito alto. Expectativa matemática de 0.23%, então tá na média ali do que a gente tem testado, e a gente fica posicionado ali mais ou menos 21 horas em cada trade. A sétima moeda é a FIL, aqui também em gráfico de 2 horas, e o backtest indica pra gente lucro líquido
líquido de 40%, 93 trades na amostra, então essa também é uma moeda que tem pouco histórico ali na futuros da Binance. Porcentagem de acerto de 50,5%, é a maior porcentagem de acerto aqui dos testes que a gente fez. Profit Factor de 4,034, também é o maior Profit Factor que a gente encontrou até agora. Drawdown máximo de 2,2, expectativa matemática de 0,43%, também é a maior expectativa matemática que a gente já encontrou até agora. E a gente fica posicionado por trade mais ou menos 42 horas, né? 21 candles de 2 horas. E finalmente a oitava moeda, a última moeda que eu vou colocar em prática na minha conta, que é a Link. E aqui também está em gráfico de 1 hora. O backtest diz pra gente que teria tido 42% de lucro líquido, 396 trades na amostra, então a Link já tem um histórico um pouquinho maior ali no futuros da Binance, 41% de acerto, 1,515 de Profit Factor, drawdown máximo de 3,75%, expectativa matemática de 0,11% e a gente fica posicionado por trade em média por 20 candles, o que significa mais ou menos 20 horas por trade. Então, como vocês puderam ver pelos resultados de backtest, esse setup funciona de uma forma impressionante. E ele gera muito trade, o que dá uma confiança maior na hora de analisar o backtest. Um backtest com 300 e tantos trades, 400 e tantos trades, é muito mais confiável que um backtest que só tem 5 trades, por exemplo, ou que só tem 20 trades. Então a gente pode dizer que esses resultados aqui são bastante confiáveis. Mas eu não vou rodar esse setup de forma independente em cada uma dessas moedas. Eu vou rodar as 8 moedas de forma simultânea na minha conta. Então, como seria o backtest dessas 8 moedas ao mesmo tempo? Bom, eu fiz esse backtest aqui, eu exportei todos os dados desses 8 backtests que eu acabei de falar para vocês, e os resultados de uma forma bem bruta, assim, sem lapidar muito, são os seguintes. O primeiro trade desse backtest grande com todas as moedas teria sido em 8 de setembro de 2019, e o último trade teria sido no dia de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, que é dia 11 de setembro de 2021. Então são basicamente 2 anos de histórico do mercado nessas 8 moedas. Teriam sido 2.463 trades, dos quais a gente teria tido lucro em 1.084 trades, uma porcentagem de acerto de 44%, o que significa que a gente teria tido 1.379 trades com prejuízo. O lucro líquido é impressionante, 4.120% sobre o capital inicial, e o drawdown máximo fica em torno de 10 a 15%. Então esse setup aqui, ATR Parabolic SAR, ele gera muito trade, e tem uma porcentagem de acerto muito legal para um setup seguidor de tendências, né, que está ali entre 40% e 50%. E o melhor de tudo é que eu vou rodar isso aqui de forma completamente automática, usando as estratégias da plataforma de estratégias em conjunto com o bot Signale. Então, se você também quer usar essa estratégia aqui, quer automatizar os seus trades, confere os links aí na descrição ou entra em sotrade.top. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar um like aí embaixo. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.